Até agora atingimos 1,1 grau de aquecimento em comparação com a temperatura pré-industrial, e os últimos 7 anos foram os 7 mais quentes já registrados desde 1850. Esse cenário de emergência fez da 26ª Conferência Global sobre o Clima, realizada em Glasgow, na Escócia, o centro das atenções. Foi, sem dúvida, a COP mais importante desde 2015, conforme disse a ex-presidente da Irlanda em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura. It's the most important COP, certainly since Paris, maybe even more than Paris, because we're running out of time. E tendo em vista a urgência de medidas mais efetivas para evitar o caos climático, o apelo do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, aos 197 países signatários da Conferência Global do Clima foi direto. We face a stark choice. Estamos enfrentando uma escolha difícil. Ou paramos a mudança climática ou ela nos impedirá. E é hora de dizer chega. Chega de brutalizar a biodiversidade. Chega de nos matar com carbono. Chega de tratarmos a natureza como um banheiro. Chega de cavar, perfurar e minerar cada vez mais fundo. Estamos cavando nossas próprias sepulturas. Depois de 2 semanas de negociações, finalmente o relatório da COP26 foi aprovado, embora com algumas alterações no sentido de tornar mais gradual a redução de emissões de gases de efeito estufa. Apesar disso, felizmente houve alguns avanços. Por exemplo, mais de 120 países se comprometeram a conter e reverter o desmatamento até 2030. Some-se a isso o fato de representantes de 100 nações terem concordado em reduzir as emissões de carbono e metano até o fim desta década. Nesse ponto, os 2 maiores poluidores, ou seja, Estados Unidos e China, prometeram aumentar a cooperação climática na próxima década e fazer a transição para fontes de energia limpa. Em relação ao transporte, governos e empresas assinaram um compromisso para encerrar a venda de motores de combustão interna dentro de até 2 décadas. E pelo menos 13 nações também se comprometeram a acabar com a venda de veículos pesados movidos a combustíveis fósseis até 2040. Aliás, países como Irlanda, França, Dinamarca e Costa Rica entraram em um acordo inédito, visando definir uma data para pôr um ponto final à exploração e extração nacional de petróleo e gás. Além disso, como resultado das negociações da COP26, cerca de 500 empresas de serviços financeiros globais concordaram em levantar 130 trilhões de dólares para alcançar as metas estabelecidas lá no Acordo de Paris em 2015. Líderes da ONU e ambientalistas esperavam metas mais ambiciosas e medidas mais radicais no curto prazo. O próprio secretário-geral da ONU disse, ao fim das negociações, que, abre aspas para ele, foi um passo importante, mas não é suficiente. Devemos acelerar a ação climática para manter vivo o objetivo de limitar o aumento da temperatura global em 1,5 graus Celsius. É hora de entrar em modo de emergência. Devemos acabar com subsídios aos combustíveis fósseis, eliminar o carvão, colocar um preço no carbono, proteger as comunidades vulneráveis dos impactos da mudança climática e cumprir o compromisso de 100 bilhões de dólares para o financiamento climático para apoiar os países em desenvolvimento. Portanto, a Conferência de Glasgow foi um chamado à ação. E embora a expectativa seja que os governos cumpram efetivamente aquilo que prometeram, esse não deixa de ser um apelo ao engajamento de toda a sociedade na causa ambiental. E o nosso objetivo neste podcast é mostrar como os adventistas, especificamente, têm respondido a esse desafio global. É verdade que recentemente nós já produzimos um episódio falando da responsabilidade que temos de cuidar daquilo que Deus criou. Mas agora, o foco será aquilo que tem sido feito na prática. Por isso, vamos trazer cases como o de uma ativista que atua numa ilha que corre o risco de sumir do mapa por causa do aumento do nível do mar. Conversaremos também com a bióloga que coordena um museu criacionista no arquipélago de Galápagos, com o coordenador de um projeto que visa a preservação de tartarugas marinhas na Costa Rica e na Tailândia,
e ainda como educadora sobre a implantação de uma usina solar no internato adventista de Pernambuco. Eu sou o Márcio Tonetti e estou junto com o Wendel Lima na apresentação do episódio de número 40 do podcast da Revista Adventista. Quando há quase 30 anos as Nações Unidas organizaram no Rio de Janeiro a chamada Cúpula da Terra, que deu origem 3 anos mais tarde às Conferências Anuais do Clima, como essa que ocorreu este ano na Escócia, a Igreja Adventista foi uma das poucas denominações evangélicas a participar oficialmente do evento. Pois é, Wendel, na época, o pastor Mário Veloso foi a pessoa indicada pela denominação para representá-la nas reuniões da ECO 92. E como delegado credenciado, ele fez parte do grupo que elaborou o documento mais importante da conferência, a Agenda 21 para o Desenvolvimento Sustentável. Aliás, Tonetti, vale a pena quem nos ouve aqui acessar o site do acervo da Revista Adventista, cujo link está disponível na descrição deste episódio, e ver a entrevista que o pastor Mário Veloso concedeu naquela ocasião sobre esse evento da ONU. É só buscar lá no nosso site pela edição de agosto de 1992. A gente destaca aqui também, Wendel, que membros e instituições da Igreja tiveram um papel ativo em outras conferências globais. Por exemplo, em 2015, um professor da Universidade Adventista de Washington, nos Estados Unidos, liderou uma delegação de prefeitos dos municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Mississippi, que marcou presença na COP de Paris. Isso porque, Tonetti, nas últimas décadas, o rio Mississippi, que atravessa os Estados Unidos de norte a sul e abastece milhões de pessoas, tem sentido também os efeitos das mudanças climáticas. Quem nos ouve provavelmente se lembra do furacão Katrina, que fez bastante estrago por lá nos Estados Unidos em 2005. Além disso, essa região foi assolada por sucessivas inundações e secas. O objetivo deles, portanto, foi dialogar com gestores públicos de outros territórios que são banhados por rios estratégicos para a produção de alimentos, considerando, Wendel, que essas bacias hidrográficas continuarão tendo um papel crucial para a garantia da segurança alimentar e do acesso à água potável. Mais recentemente, na COP26, a participação da Igreja Adventista se deu por meio de uma sessão paralela que discutiu caminhos para a restauração de ecossistemas e o enfrentamento de condições extremas, como secas e inundações. Por ocasião desse painel, a equipe da ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais da Alemanha, país que, aliás, sediou a primeira COP lá em 1995, trouxe como exemplo o trabalho que a ONG Adventista tem feito nas Ilhas Fiji. Essa região do Pacífico vem enfrentando grandes desafios, especialmente após a passagem de um ciclone que varreu o arquipélago em 2016 e da seca que veio logo depois. Esses desastres naturais desencadearam uma forte crise de insegurança alimentar. Houve um fortalecimento da monocultura, o que trouxe prejuízos nutricionais para as pessoas. Para se ter ideia, cerca de 40% das grávidas no país chegaram a apresentar anemia e 6% das crianças com até 5 anos de idade a manifestar problemas no crescimento, conforme foi divulgado no site da ADRA Internacional. Além disso, nesse período, as pessoas intensificaram o uso de defensivos agrícolas, o que ampliou os riscos à saúde da população. Na tentativa de ajudar a reverter essa realidade, o escritório da ADRA Alemanha buscou implantar sistemas de irrigação em algumas comunidades. Também substituiu o uso de herbicidas e pesticidas químicos por alternativas orgânicas e fez um trabalho de conscientização entre os agricultores dessa região. A agência humanitária também forneceu kits agrícolas, ensinou técnicas de preservação das sementes e criou hortas mais resistentes às mudanças climáticas. Conforme relatou a coordenadora regional dos programas da Agência Humanitária Adventista na Alemanha, a Anna Krikun, como resultado, 3 anos depois, as comunidades beneficiadas pelo programa estavam cuidando melhor do solo, adaptando os cultivos em períodos de estiagem prolongada e também evitando a monocultura para não empobrecer a terra. Percebeu-se assim também um maior interesse, especialmente dos jovens, em investir na biodiversidade. Conforme foi enfatizado por Brandon Irvine, diretor de programas e planejamento do Escritório Regional da ADRA na Ásia,
Durante esse mesmo painel sobre resiliência climática, soluções sustentáveis oferecem esperança e alternativas reais para reduzir o excesso de CO2 na atmosfera. Mas para Anna Krickon, lá da ADRA da Alemanha, o impacto positivo vai muito além disso, resultando também em melhor qualidade da água e dos alimentos, biodiversidade e resiliência da própria comunidade. Para tanto, segundo ela, incentivo e conscientização são fundamentais. E Wendell, falando ainda sobre o trabalho da Agência Humanitária Adventista, vale a gente mencionar que, recentemente, os escritórios da ADRA no Reino Unido e na África e a sede administrativa da Igreja na Escócia oficializaram um projeto piloto de gestão ambiental que visa o enfrentamento dos efeitos das mudanças climáticas de uma forma estratégica e prática. Pois é, Tonete, esse projeto vem sendo identificado pela sigla ASAP e consiste numa plataforma de colaboração internacional e intercultural. A ideia, portanto, é unir especialistas em mudanças climáticas, educadores, gestores, agentes humanitários, organizações religiosas e da sociedade civil, além de líderes comunitários e de jovens do norte e do sul globais. E além de conscientizar, promover o engajamento e conectar pessoas interessadas no desenvolvimento sustentável, o projeto piloto, Wendell, também tem o objetivo de reduzir o impacto ambiental das próprias ações da Igreja. É verdade. Durante o lançamento dessa iniciativa, no dia 9 de novembro, o diretor da ADRA Internacional, o sul-africano Michael Kruger, disse que, abre aspas aqui para ele, o projeto também é um convite para nós, como indivíduos, para agirmos e considerarmos as maneiras como nosso estilo de vida pode contribuir para um mundo mais sustentável e igualitário. Fecha aspas. Felizmente, Wendell, há vários adventistas que estão fazendo a lição de casa. E entre eles está uma mulher que coordena a Rede de Ação Climática de Kiribati, arquipélago do Pacífico que está em alerta desde o fim da década de 1980 por causa do aumento do nível do mar. Kiribati is in the center of the world. It's right there, bang in the middle of the Pacific Ocean. So far away, so isolated. We thought we would be immune from the tribulations of this world. Esse trechinho que você ouviu aí é do trailer do documentário A Noah's Ark, que foi lançado em 2018 e tem como protagonista exatamente o ex-presidente de Kiribati, Anote Tong. Durante 10 anos, ele viajou o mundo tentando conscientizar o restante do globo de que seu país poderia ser o primeiro arquipélago a sumir do mapa por causa das mudanças climáticas. Só para a gente contextualizar, o alerta do risco de que Kiribati poderia ser engolido pelo Oceano Pacífico foi dado pela ONU lá em 1989. É verdade, Wendell. E essa pequena nação insular, que tem um dos IDH mais baixos do mundo, já apresenta problemas de água potável por causa da poluição de seus aquíferos em decorrência do avanço do mar. Em função disso, existe uma pressão internacional para que países como Austrália e Nova Zelândia abriguem famílias de Kiribati e de outras ilhas desse rincão do mundo. The issue of climate change remains the most pressing challenge for us in Kiribati. Rising sea levels have already taken a village on one of your islands. Do you see the possibility of all the people from Kiribati? E Tonete, uma década antes desse documentário ser lançado, Pelenise Alofa, que é natural de Fiji, tornou-se uma ativista que alerta o mundo sobre os impactos das mudanças climáticas nas ilhas do Pacífico. Afinal, como ela relatou à revista adventista australiana em setembro deste ano, não é preciso ser cientista para ver e sentir os efeitos do aquecimento global nessa parte do mundo. Pois é. Países mais desenvolvidos, como é o caso da Coreia do Sul, anunciaram agora em novembro o plano de construir uma cidade flutuante e autossuficiente que será capaz de abrigar cerca de 10 mil pessoas e resistir aos extremos do clima. Mas aí fica a seguinte pergunta, né, Wendell? E quanto às soluções para povoados como esse do arquipélago de Kiribati? Pelenise,
I think you are a powerful spokesperson when it comes to climate change because where you are from, Kiribati, is dealing with it on a daily basis, isn't it? Our islands are very low. Yeah. Like the highest point is 3 meters above sea level. Essa que você ouviu aí é Pelenise, sendo entrevistada pela filial de uma emissora de TV chinesa nos Estados Unidos por ocasião de um evento promovido na cidade de Nova York em 2015, por uma fundação ligada ao ex-presidente norte-americano Bill Clinton. Ela dizia que o impacto das mudanças climáticas em Kiribati é agravado pelo fato de essas ilhas serem baixas, por terem lagoas em seu interior, criando assim um corredor estreito de terra entre água doce e salgada. E pelo fato de, no fim de cada verão, mais ou menos em fevereiro, a região ser castigada por uma temporada de ciclones. A ativista acrescentou ainda, Wendell, que o povo da região é pacífico e que procura tocar a vida, mesmo nesse contexto de mudança das condições de sobrevivência. Some countries have offered to help, like Fiji. Apesar de alguns países como Fiji oferecerem ajuda para que essas populações sejam realocadas fora da ilha, os habitantes mais velhos não querem sair de lá, pois desejam ser enterrados onde nasceram. Ponto que ela também ressaltou, aliás, em outra entrevista a cineastas britânicos no contexto da COP16, em Cancún, no México. Há mais de 13 anos, Pelenise lidera a Rede de Ação Climática de Kiribati, que trabalha para ajudar as pessoas a resistir e se adaptarem às mudanças. Ela conta que os nativos não querem ser vistos como refugiados, uma vez que o país deles não está em conflito nem fazendo guerra. Pelo contrário, eles sofrem por causa de decisões globais, já que nem sempre os países que mais poluem são os que estão sentindo diretamente o impacto ambiental de suas ações. Se você digitar o nome Pelenise Alofa no Google ou no YouTube, vai encontrar, além de entrevistas como essas que mencionamos, vários vídeos de suas participações em eventos como o Festival Anual de Povos Tradicionais das Ilhas do Sul do Pacífico, que é realizado anualmente em Auckland, a maior cidade da Nova Zelândia. Nessa ocasião, Wendell, ela contou que havia estado na COP15, em Copenhague, na Dinamarca, e que havia chorado por dentro ao ver o povo de Kiribati, representado por apenas alguns poucos líderes, como o presidente e o primeiro-ministro, numa reunião em que tudo era feito em outro idioma e na qual era necessário negociar com delegações bem maiores. Pelenise lembrou que não é fácil uma nação pequena e insular como Kiribati discordar das grandes potências e se negar, por exemplo, a assinar determinado acordo porque há coisas erradas nele. Mas, felizmente, os esforços de pessoas como Pelenise em ajudar as comunidades locais a responder às mudanças climáticas têm sido reconhecidos internacionalmente. Recentemente, inclusive, a voluntária foi homenageada pelo gabinete do primeiro-ministro do Reino Unido com o prêmio Commonwealth Points of Light. Vale a pena a gente citar aqui também, Wendell, o trabalho do biólogo adventista Patrick Picacha. Em seu canal do YouTube, o professor de ecologia na Escola de Ciência e Tecnologia da Universidade Adventista do Pacífico, em Papua Nova Guiné, tem divulgado diversos vídeos. Em um deles, por exemplo, o biólogo mostra como reaproveitar o lixo para fazer cadeiras e mesas. Anyway, we'll see how this table turns out. The thing about working with waste wood is there is no standard. You can create whatever you want, really. And if it turns out good, then great. If it doesn't, then it is... Já nesse outro, Wendell, ele conta como fez compostagem no mês que passou de quarentena numa região rural da Papua Nova Guiné no início deste ano. All right. We're going to plant out some eggplant. I've got here some compost from the kitchen. Throw this here. Pelo fato de ter atuado ao longo de mais de 2 décadas nas Ilhas Salomão,
Patrick Picacha recebeu neste ano o Prêmio de Liderança Nacional em Sustentabilidade e Conservação Ambiental, outorgado pela Secretaria do Programa Ambiental Regional do Pacífico. Bem, Wendell, depois desse breve panorama de ações e projetos que têm ganhado visibilidade dentro e fora do meio adventista, a segunda parte do episódio de hoje vai trazer 3 entrevistas que a gente realizou com pessoas que estão bastante envolvidas em projetos na área ambiental. Nosso primeiro entrevistado é um pesquisador apaixonado pela vida marinha. Há vários anos ele coordena um programa da Universidade de Loma Linda, na Califórnia, voltado para a preservação das tartarugas em Honduras e na Tailândia. Esse trabalho começou bem antes de imagens sobre o impacto do lixo nos oceanos circularem o mundo e sensibilizarem as pessoas, como ocorreu em 2019, quando um vídeo de uma tartaruga encontrada com um canudo de plástico de 10 centímetros enfiado no nariz viralizou nas mídias sociais. A gente começou perguntando ao biólogo Stephen Dunbar qual foi a motivação para começar esses projetos e por que ele escolheu esses países. Certamente, há muitas décadas, o lixo tem sido um problema em todo o mundo. E o descarte de plástico também tem, há décadas, preocupado muitos conservacionistas e biólogos. Assim, a questão da poluição do plástico, ou da poluição em geral, não foi necessariamente o ímpeto para iniciar nossos projetos de pesquisa em Honduras e na Tailândia. Em Honduras, o maior problema era que essencialmente nada se sabia sobre as tartarugas marinhas locais. Entramos nesse projeto providencialmente, apenas por causa das circunstâncias favoráveis que nos ajudaram a começá-lo. Trabalhamos em Honduras com tartarugas marinhas dessa forma. O projeto na Tailândia foi semelhante, pois começamos a perceber que desde o início dos anos 1980 não eram divulgadas muitas informações sobre as tartarugas tailandesas. Foi então que, em 2018, começamos a fazer uma avaliação das praias em que as tartarugas formavam seus ninhos no Golfo da Tailândia. Também nós procuramos saber do Dr. Dunbar em quais problemas ambientais eles estão procurando intervir e qual tem sido o impacto ecológico, econômico, social e educativo do projeto. Estamos muito interessados em resolver vários problemas ambientais, mas queremos que nossas ações tenham, pelo menos, impacto sobre as populações de tartarugas marinhas de Honduras e da Tailândia. E esses são principalmente problemas antropológicos e antropogênicos. Os seres humanos têm impactado o habitat marinho com a poluição, especialmente nas regiões costeiras, o que tem levado à destruição do habitat de muitas tartarugas marinhas. Isso tem prejudicado esses animais, tanto quando procuram alimento na água, como quando fazem ninhos nas praias. Por isso, estamos tentando conscientizar as comunidades e os agentes governamentais de que as tartarugas marinhas precisam ser valorizadas e protegidas. Sea turtles will be valued and they will be protected. Portanto, acredito que nosso projeto tem gerado um impacto econômico e social. E para que isso ocorra, precisamos que as pessoas comecem a entender a conexão que existe entre esses animais e os ambientes em que vivem. Não é suficiente apenas salvar as praias em que as tartarugas fazem seus ninhos sem proteger também os recifes ou vegetação marinha, porque é muito provável que tudo isso esteja conectado ao ciclo de vida das tartarugas. Outra pergunta feita ao professor da Universidade de Loma Linda teve que ver com o valor científico dessas pesquisas e sobre como o conhecimento produzido pela equipe dele pode ajudar na preservação de tartarugas em outras partes do mundo. The scientific value of our research is really that we are O valor científico de nossa pesquisa é que estamos tentando desenvolver novas técnicas.
Nossa organização foi uma das primeiras no mundo a automatizar a identificação com foto de tartarugas marinhas. Agora a identificação automatizada com foto tem sido usada com tartarugas e para estudar outros animais. Mas antes do nosso trabalho, a maior parte disso era feita manualmente. Os pesquisadores simplesmente olhavam para o banco de dados de fotografias e tentavam combiná-las manualmente. Basicamente, o que nós fizemos foi buscar usar um computador para assumir essa tarefa de pesquisar uma fotografia num banco de dados. The computer program find the matching turtle so that relieved. Isso liberou os pesquisadores de fazer um trabalho árduo que levava muitas horas. E uma das contribuições desse método foi nos ajudar a monitorar o caminho que elas fazem entre as áreas de alimentação e de construção dos ninhos e vice-versa. Clearer picture of what individuals are actually doing along the way. E considerando a longa trajetória do professor Stephen Dunbar em instituições adventistas de ensino, pedimos que ele opinasse também sobre as afinidades que a filosofia de educação adventista tem com a questão ambiental. E que contribuição nossas escolas, colégios e universidades ao redor do mundo podem dar para a agenda de sustentabilidade que se impõe no século XXI? This is really a great question, and I think that we as Adventists should really have. Essa é uma ótima pergunta e eu acho que nós, como adventistas, deveríamos dar uma ênfase mais forte no que podemos fazer para realmente contribuir para a conservação e o diálogo em torno da sustentabilidade no século XXI. In the 21st century. And I think that because we have this global network of schools and colleges, universities. Pelo fato de termos uma rede global de escolas, institutos, faculdades e universidades, deveríamos olhar para nossas instituições com o objetivo de fazer um esforço global de redução de nosso impacto ambiental. Podemos também nos envolver ativamente com a conservação de habitats, pois há uma conexão entre boa saúde humana e ecossistemas saudáveis e produtivos. Good human health and good ecosystems. That is healthy, productive ecosystems, not only. Afinal, além de esse cuidado ter que ver com a produção de alimentos para a humanidade, também contribui para a manutenção da biodiversidade. Por isso, acho que a rede educacional adventista e a filosofia da educação da igreja nos oferecem oportunidades para irmos além das discussões sobre a origem da vida, a fim de gerarmos um impacto real aqui e agora. É importante mencionarmos, Wendell, que Dunbar foi um dos organizadores do livro Entrusted, uma das poucas obras adventistas das quais temos conhecimento que procuram refletir teológica e cientificamente a respeito da mordomia cristã em relação à natureza. Tendo isso em vista, nós questionamos o professor se essa escassez de obras mostra que somos tímidos ou que estamos atrasados nessa discussão, e se o tema não deveria ter maior repercussão numa denominação que defende o criacionismo. Sim, realmente assumimos a tarefa de produzir esse livro, porque percebemos claramente que a Igreja Adventista chegou tarde nessa discussão sobre a responsabilidade cristã em relação à natureza. Ecosystem stewardship, of really being involved in having a voice on. Precisamos ter voz nessa conversa sobre como tratar o planeta, pois não podemos achar que é certo abrir mão de cuidar do que temos aqui e agora. It is to abdicate our responsibility to caring for the planet and caring for ecosystems and organisms here and now.
Precisa haver mais consciência entre nós sobre isso. E acho que um dos primeiros passos pode ser elaborar e executar um plano de redução do impacto ambiental de nossas instituições. A plan in place and something that they're actually doing towards reducing our toll on the local environment as well as the global environment. E para fechar nossa conversa com o biólogo adventista, levantamos a seguinte questão. Ao mesmo tempo que o mundo parece mais sensível para a causa ambiental, é possível observar reações negacionistas sobre as mudanças climáticas e quanto à responsabilidade humana nesse impacto sobre o nosso planeta? E como lidar com as notícias falsas e teorias conspiratórias a respeito desse tema? Unfortunately, the question of environmental issues and Infelizmente, a questão em torno das mudanças climáticas globais e do cuidado do planeta tornaram-se muito politizadas, não somente aqui nos Estados Unidos, mas também em todo o mundo. O que eu acho muito triste e prejudicial. Embora hoje exista maior sensibilidade e consciência em relação às questões ambientais, muitos ainda veem tudo isso como uma questão política por darem ouvidos a teorias da conspiração e desinformação. Supported by conspiracy theories and misinformation. And so I think that to deal with that, acho que para lidar com isso é preciso começar pelo nível básico. É preciso começar essa conversa pelo nosso sistema de educação e de saúde. Within our health systems, we need to be starting those conversations within our systems to then be able to demonstrate that we Somente are assim leaders poderemos gerar um impacto verdadeiro e positivo e contribuir para essas discussões na sociedade. In a true and positive way. Do projeto de preservação das tartarugas marinhas em Honduras e na Tailândia, vamos agora para um arquipélago em que espécies gigantes também correm o risco de extinção. Estamos falando das Ilhas Galápagos, no Equador. E como será que um museu adventista tem ajudado na conservação desse santuário ecológico? Maura Lopes Brandão também é bióloga e coordena o Museu das Origens, que foi inaugurado em fevereiro do ano passado na Ilha de Santa Cruz. O objetivo dessa instituição não é atacar a teoria da evolução no arquipélago estudado por Charles Darwin, mas sim trabalhar com o tema da preservação ambiental a partir de uma perspectiva criacionista. Portanto, a gente começou perguntando para a Maura que contribuição, para além da apologética, o criacionismo adventista pode dar para a agenda da sustentabilidade. Primeiro, é importante deixar claro que nós, como criacionistas, temos a missão de preservar e de vivermos neste mundo de uma forma sustentável. Isso é muito importante, já que nós somos os mordomos desse planeta, né? Um aspecto importante, pensando, por exemplo, nas instituições de ensino adventistas, seria o investimento em projetos de pesquisa que tenham esses objetivos. Então, quando a gente pensa em como preservar espécies que estão ameaçadas ou de como essas espécies elas podem ser usadas de uma forma sustentável, o impacto que determinados animais ou determinadas plantas, enfim, têm quando introduzidos no meio ambiente, a questão do lixo, a questão dos resíduos, enfim, eu acho que o papel da educação no sentido de pesquisas é muito importante. Se a gente for pensar no aspecto micro, eu vejo, por exemplo, a mudança de atitude de nós como cristãos, em mudar pequenas coisas no nosso dia a dia, em casa. Então, a gente pode separar o lixo em casa, a gente pode, ao invés de ir na igreja e usar o copinho descartável, vamos levar uma garrafinha, assim a gente deixa de produzir lixo e a gente também economiza, já que não precisa ficar comprando tanto copo descartável assim, né?
A gente pode também pensar no consumo. Então, até que ponto a gente está consumindo porque a gente realmente precisa e até que ponto a gente está consumindo porque é nosso costume consumir. Quando sai algo novo, coisas que a gente quer trocar, enfim. Lembrando que para construir, para fabricar essas coisas, os recursos são extraídos, são explorados. E isso, de uma forma ou de outra, acaba impactando o meio ambiente. Então, acho que essas duas perspectivas são importantes, lembrando que existem muitas outras coisas que podem ser feitas também. Como sabemos, existe uma grande preocupação em proteger o ecossistema do arquipélago de Galápagos, que é o único no mundo e foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco em 1978. No passado, um dos problemas enfrentados na região foi a pesca de baleias. E hoje, quais são as principais ameaças à biodiversidade da região? E será que o arquipélago também tem sentido os efeitos das mudanças climáticas? É sobre isso que a Maura fala aí pra gente na sequência. Eu acredito que os principais problemas estão relacionados especialmente às espécies que foram introduzidas aqui com a chegada do homem, né? Não só espécies de animais, espécies de plantas também, porque elas acabam competindo com as espécies daqui e muitas vezes acabam perdendo, né? Então, muitas espécies foram extintas, algumas estão sendo recuperadas, né, com trabalhos de projetos de conservação, tanto da Fundação Charles Darwin, quanto do Parque Nacional de Galápagos. Então, eu acredito que essa questão da introdução dessas espécies e também, com esse ano, houve um aumento da área da Reserva Marinha de Galápagos, que tem realmente o objetivo de proteger espécies que são aqui da região. Não apenas baleias, né? Porque tem baleias, tartarugas marinhas e alguns tubarões, algumas espécies de tubarões que vêm aqui para Galápagos para se reproduzir ou até mesmo usam um corredor ecológico entre as Ilhas Galápagos, as Ilhas Cocos e países ali da América Central. Então, o presidente do Equador, com outros governantes, aumentaram então a área da reserva marinha justamente para preservar, especialmente contra a pesca em escala industrial, que realmente é feito especialmente por navios chineses, né? Então, essa área foi aumentada para proteger. Eu acredito que esses são aspectos bem importantes. Em relação às mudanças climáticas, tem sido feitos estudos a respeito disso. Existem muitas estimativas do que pode acontecer, mas um estudo desse ano mesmo diz que desde a década de 80, a temperatura média das ilhas aumentou cerca de 0,6 graus Celsius, né? Então, o que acontece e que já tem sido observado é que, por exemplo, com essa temperatura um pouco mais alta, alguns períodos do ano as estações têm sido mais secas, tem um período de secas maior, né? Sem falar também que a temperatura maior acaba influenciando na reprodução das espécies marinhas, no desenvolvimento de ovos, por exemplo, de tartarugas, de iguanas, enfim. A gente realmente tem visto que, com o tempo, esses reflexos, essas consequências têm aumentado. Como dissemos há pouco, Wendel, algumas espécies, incluindo a das famosas tartarugas gigantes, estão ameaçadas de extinção. E a Maura Brandão conta que, nos próximos anos, a intenção é investir em projetos e apoiar pesquisas nessa área. Existem planos para desenvolver projetos de pesquisa aqui, especialmente em parceria com universidades adventistas. Infelizmente, esses planos tiveram que ser adiados, porque uma semana depois da inauguração aqui do museu, houve a situação de emergência do Equador, pandemia, ficamos o ano passado inteiro fechado, reiniciamos nossas atividades após o Natal do ano passado, e esse ano ainda foi bastante lento. Mas já recebemos, por exemplo, um grupo de pesquisadores da Universidade de Loma Linda que teve aí realizando coletas de material para investigar poluição por metais pesados, por exemplo, alguns aspectos em epigenética. Então, com o tempo, eu acredito que essas pesquisas vão ser desenvolvidas sim, mas a gente ainda está esperando o momento de voltar à normalidade pós-pandemia.
Tonete, para concluir a entrevista com a bióloga, a gente pediu que ela falasse um pouco sobre a sua pesquisa de doutorado em ciências na Faculdade de Medicina da USP. A Maura tem estudado os efeitos da poluição atmosférica em gestantes de uma cidade portuária, a cidade de Santos. E ela dá aqui um panorama do impacto que já foi possível perceber no desenvolvimento dos bebês. Olha, é uma área muito interessante e é um trabalho basicamente estatístico, né? Trabalhando com dados de poluição, dados de nascidos vivos, né? Em que a gente tem observado que em lugares mais poluídos, em lugares onde os níveis de poluição são muito grandes, existem efeitos profundos, não apenas com os desfechos perinatais, que foi o caso da minha pesquisa, né? Com prematuridade, com baixo peso ao nascer, mas também com outras doenças, como, por exemplo, doenças do trato respiratório, doenças com doenças cardiovasculares, né? Então, a poluição, ela está extremamente ligada com esses desfechos. Em relação ao meu objeto de pesquisa, que foi com esses desfechos perinatais, tem muitos trabalhos mostrando que realmente em lugares mais poluídos, esse aumento da poluição, o aumento da exposição da poluição, não apenas essa que a gente tem quando sai na rua, mas poluição em casa também, porque a gente precisa lembrar, por exemplo, em residências rurais ou em outros lugares onde as pessoas têm fogão a lenha em casa, por exemplo, pode ser que isso também contribua, dependendo dos níveis de poluição, para o aparecimento desses desfechos, né? Então, tem sido uma linha de pesquisa muito legal, muito interessante, os métodos estão se desenvolvendo, os equipamentos para medir essa poluição, que vão dar níveis mais confiáveis, estão ficando cada vez melhores, então, com esses resultados, a gente consegue ver ainda mais o impacto do aumento desses gases poluentes, o aumento também de outros tipos de poluição e o impacto deles na saúde, né? Não só de nós, humanos que já estamos adultos, mas também daqueles que vão nascer. E quando o problema é a falta de água, Wendel? Nós sabemos que o Brasil vem enfrentando uma das piores crises hídricas dos últimos 90 anos, o que reforçou a necessidade de reavaliarmos nossas matrizes energéticas diante das mudanças climáticas. É verdade, Tonete. E a conversa que a gente vai ter agora é sobre a influência desse cenário na implantação da primeira usina solar inaugurada pela Igreja no Instituto Adventista Pernambucano de Ensino, em outubro. Quem responde sobre essas questões é a educadora Raquel Ricarte, que lidera a rede educacional adventista na região nordeste do país. Veja bem, o cenário de crise hídrica que estamos vivendo influenciou nossa decisão aqui no internato de investir em energia renovável por 2 motivos. O primeiro motivo foi, de um lado, nós vimos a necessidade de nos tornarmos autônomos no que diz respeito ao consumo de energia elétrica, pensando principalmente num possível agravamento desses problemas de fornecimento de energia. Por outro lado, também sentimos que seria uma oportunidade de contribuir para minimizar o problema, fazendo nossa parte para aliviar a carga das companhias elétricas. Na verdade, não beneficiamos apenas as escolas de nossa rede, mas todas em nossa região que dependem do fornecimento de energia elétrica gerado pelo sistema hídrico. Com capacidade de gerar até 1.230 megawatts por ano, o que representa uma economia de R$1 milhão no período, a usina vai beneficiar as 7 unidades escolares da rede adventista em Pernambuco. Como nós ouvimos aí nessa reportagem, os mais de 2.400 painéis fotovoltaicos instalados na instituição têm capacidade para fornecer energia para escolas adventistas de várias cidades. Ampliando um pouco mais, a professora Raquel fala sobre os estudos que foram feitos para viabilizar um projeto desse tamanho e qual é o seu custo-benefício.
Nós começamos fazendo um estudo de quanto as nossas escolas gastam de energia em média, no período de 12 meses. A este valor, o que nós fizemos? Nós adicionamos cerca de 30%, já pensando na perspectiva de expansões de unidades e no aumento do parque energético nas escolas. De posse desses dados, fizemos o estudo do payback, que é um indicador do tempo de retorno de um investimento, e analisamos que o retorno se daria em menos de 42 meses. Foi um ótimo investimento. Pudemos ajudar o meio ambiente, tivemos retorno financeiro e ainda proporcionamos várias oportunidades de aprendizagem para os nossos alunos. Aliás, é interessante mencionar que, paralelamente, alunos e professores da instituição desenvolveram um pequeno veículo movido a energia solar. Portanto, Raquel Ricarte diz que vislumbra muitas possibilidades pedagógicas de uma maior integração da agenda sustentável ao plano de ensino das escolas adventistas na região, tudo por causa desses investimentos em fontes de energia renováveis. E para encerrar a participação dela aqui com a gente, perguntamos como fazer com que a educação ambiental vá além do ambiente escolar. As palavras de ordem agora são duas. Primeiro, conscientização. Segunda palavra de ordem, mudança de atitude. Precisamos ensinar nossos alunos sobre a situação ambiental do nosso planeta e principalmente sobre o que podemos fazer para preservar a natureza da qual nós dependemos. A partir dessa aprendizagem, a escola precisa criar oportunidades para que os alunos levem esse conhecimento para a sua comunidade. Isso não só reforça a aprendizagem, mas também cria um ciclo virtuoso de influência no qual a escola age como instrumento de mudança positiva na comunidade onde ela está inserida. Ao que parece, essas iniciativas representam um despertamento da Igreja Adventista para o tema que gera maior preocupação na humanidade no século XXI, e também um compromisso individual de alguns adventistas que já têm feito a lição de casa. Este podcast teve produção, roteiro e apresentação de Márcio Tonetti e Wendel Lima, participação especial de Lucas Dimmer de Lemos na tradução, edição de áudio e sonorização de Márcio Tonetti e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto. Até o próximo.